Por alguma razão desconhecida, as pessoas começaram a morrer repentinamente por todo o planeta. A doutora Catherine Durand é uma astrofísica no observatório do Instituto de Radioastrologia Milimétrica nos Alpes franceses. Preocupada com a sua irmã mais nova rebelde, ela deixa várias mensagens de voz para ela antes de ir para o seu turno durante a noite. O que parecia ser apenas mais um turno de rotina toma um rumo inesperado quando a Catherine detecta um forte sinal de rádio com uma frequência superior a 150 GHz, originário do sistema estelar Ross 128. Seu assistente verifica o sinal e o converte em um formato audível, revelando um ruído que parece ter uma origem inteligente. Cética quanto a essa possibilidade, investigam mais a fundo, considerando que pode ser um sinal de um satélite ou de um pulsar. Ao amanhecer, fica claro que isso não é nenhuma falha, nem um mau funcionamento. A Catherine percebe que o sinal é de origem extraterrestre, potencialmente uma mensagem de uma civilização alienígena. Ela relata isso aos seus superiores e segue para Bruxelas para preparar um relatório para o governo e planejar a resposta da humanidade. Durante a reunião, a Catherine revela que o sinal durou um dia terrestre completo, precisamente 23 horas e 56 minutos. A razão para essa duração é desconhecida, mas os militares estavam suspeitando que as intenções dos alienígenas dificilmente sejam amigáveis. Em Bruxelas, a Catherine conhece o coronel Mustafar Mucker, que estava liderando a operação para tentar contato com a civilização extraterrestre, enquanto políticos, cientistas e militares ficam alarmados com a situação. Eles decidem informar oficialmente o público, já que a possibilidade de vida alienígena sempre fascinou a humanidade. A confirmação da Catherine de que não estamos sozinhos gera uma gama de reações. Alguns estão intrigados, outros temem as potenciais consequências. E outros, como Karian, um refugiado que luta diariamente pela sobrevivência, reagem com indiferença. Naquela noite, Karian se esconde em um pátio de caminhões e se esconde em um tanque vazio, tendo perdido seu amigo pelo caminho que foi capturado por caminhoneiros. Em meio a esses eventos significativos para a humanidade, há famílias comuns que permanecem intactas. Entre elas estava a Sarah, mãe de uma menina cega chamada Emily e do seu irmão mais novo, o Tom. Tentando ser uma mãe carinhosa e atenciosa, a Sarah não percebe que o seu marido estava cada vez mais saindo em viagens de negócios, não apenas para trabalhar, mas também para ter um caso com uma jovem bonita em um hotel caro. Naquela mesma manhã, a Emily escuta o sinal descoberto pelos cientistas no espaço e se pergunta por que os outros não estão prestando atenção a ele. Bill Ward é um cientista com profundo conhecimento em pulsos eletromagnéticos e seus efeitos no corpo humano. Ele estava lutando com seu recente divórcio da sua esposa Ellen e muitas vezes passa pela casa dela depois do trabalho, apesar de saber que ela se casou e estava feliz. A única pessoa que apoia Bill é seu filho Dan, que trabalha para uma organização governamental. Ao retornar ao observatório com os militares, a Catherine continua a estudar os sinais recebidos do espaço. Em certo momento, começam a detectar objetos se aproximando rapidamente da superfície da Terra. Em questão de minutos, milhares de objetos desconhecidos bombardeiam o planeta, mas não causam destruição significativa. Apesar da ausência de vítimas, as pessoas começam a entrar em pânico. Moradores das grandes cidades tentam evacuar, pressentindo o perigo iminente. Os militares investigam os objetos e descobrem que pequenas sondas alienígenas, parecendo esferas metálicas sólidas, pousaram na Terra. 4 novos elementos químicos foram encontrados na sua estrutura, e as ondas emitem pulsos eletromagnéticos, com a sua frequência aumentando a cada minuto. Logo Mustafa e Catherine concluem que o sinal durou exatamente um dia, porque os alienígenas estavam escaneando a superfície da Terra. Eles liberaram cerca de 2.500 sondas próximas a todas as grandes cidades, provavelmente como um prelúdio para uma invasão. Temendo um conflito global, Catherine liga para sua irmã, mandando ela vir urgente para o observatório, que estava protegido pelos militares. Enquanto isso, Bill estuda os pulsos eletromagnéticos e percebe que eles podem afetar o sistema nervoso humano. A frequência dos pulsos coincide com aquelas usadas para estimular neurônios no cérebro. À medida que a frequência aumentar, todos vão morrer, a menos que se abriguem em edifícios com blindagens metálicas ou subterrâneas. Dan descobre isso e tenta informar os seus superiores, mas eles já estão cientes e decidiram não alertar o público, para evitar causar um pânico. Considerando essas conclusões
prematuras, incapaz de declarar abertamente a gravidade da ameaça, Dan posta um aviso secreto online. Os militares consideram destruir as sondas alienígenas, mas até uma bomba lançada de um caça não tem efeito sobre elas. Pessoas em todo o mundo continuam a entrar em pânico, buscando refúgio ou tentando alcançar os centros de transporte. A cada minuto que se passa, a situação se torna mais intensa e as ondas eletromagnéticas tornam-se visíveis a olho nu. Catherine alerta sua irmã Sofia sobre o perigo e a incentiva a encontrar abrigo subterrâneo. A equipe do observatório desce para um bunker, pois o tempo estava se esgotando e as sondas podem destruir toda a vida a qualquer momento. Sabendo disso, Bill corre para a casa da sua ex-esposa e a força a entrar em um elevador metálico, acidentalmente derrubando o marido dela da escada abaixo no processo. A Sarah e seus filhos vão para um metrô, enquanto o marido dela corre para uma estação de trem em um táxi, mas acabam em um lago se acidentando. Após a passagem do impulso eletromagnético, Jonathan é o primeiro a emergir para a superfície e percebe que quase toda a humanidade foi dizimada em segundos. Somente aqueles que conseguiram se esconder no subsolo ou estavam em cápsulas metálicas, como Bill e a sua ex-esposa no elevador, ou Karian no tanque vazio, sobreviveram. Logo após a catástrofe que dizimou a maior parte da humanidade, os sobreviventes começaram a emergir de seus abrigos. O Bill sobe do poço do elevador e abre uma das portas para poder ver como estava a situação. Ao ver pilhas de corpos, ele decide mover o corpo do marido da Ellen para o corredor, com a intenção de disfarçar as evidências das suas ações e fazer parecer que ele foi mais uma das vítimas dos alienígenas. Ao encontrar o corpo do seu marido, a Ellen lamenta e não consegue entender como Chris e Bill não se encontraram no corredor pouco antes do pulso eletromagnético. Preocupados com seu filho, Bill e Ellen se preparam para ir ao centro do governo onde Dan trabalha. Antes de sair de casa, Bill nota um fenômeno estranho. Enquanto os humanos pereceram, os animais, incluindo cães, permaneceram vivos e ilesos. O Bill especula que possa haver uma ligação entre o método e o propósito do ataque, mas ainda não consegue compreender por que os alienígenas agiriam de forma tão cruel com os humanos. A Sarah e seus filhos emergem do metrô e também conseguem ver milhares de pessoas que não sobreviveram à invasão alienígena inicial. Esperando que seu marido possa voltar, acreditando que ele sobreviveu, a família corre para uma casa sem acesso à comunicação, internet ou veículos, sendo forçada a viajar a pé. Ao longo do caminho, a Emily continua a escutar o ruído alienígena, mas seu irmão e mãe não dão atenção. Karian, como muitos outros, recorre a saques, armado com uma arma retirada dos policiais mortos. Ele vai a uma loja próxima para estocar alimentos e água. Lá, ele é atacado por um idoso dono da loja e esfaqueado no abdômen. Assustado, ele dispara em resposta, cometendo seu primeiro crime, do qual se arrepende profundamente. Logo depois, Sarah e seus filhos chegam à loja para recolher mantimentos antes de voltar para casa. Ao ver o Karian ferido, a Sarah sugere ignorá-lo, acreditando que, nessa nova realidade, todos estão por conta própria. No entanto, a Emily não consegue ser tão insensível e ajuda o refugiado. Karian pede que encontrem um médico, mas, após a recusa, ele toma Emily como refém. Entendendo quanto ela estava assustada, ele a solta e a família escapa, deixando por conta própria. Apesar do seu ferimento grave e da perda de sangue significativa, o Karian consegue sobreviver. A jornada para casa é longa, então Tom, Emily e Sarah param em um hotel e passam a noite em um dos quartos vagos. Ao mesmo tempo, soldados e cientistas retornam à parte principal do observatório para ligar os geradores e equipamentos de backup. Após restabelecer a eletricidade, eles tentam entrar em contato com alguém via rádio, mas sem sucesso. Catherine estava determinada a encontrar a sua irmã e deixa o observatório, mas Mustafa insiste para que ela volte, alertando que pode não ser seguro lá fora. Logo, o oficial de comunicação capta um sinal nas proximidades, mas parece que é de origem extraterrestre. Aproveitando a preocupação dos soldados em entender a nova realidade, a Catherine escapa para procurar a sua irmã, que não conseguiu chegar em segurança. Ao chegar a um local de um engarrafamento, ela encontra corpos, mas não o da Sofia. Escutando barulhos na floresta, ela se afasta da estrada principal e encontra uma garotinha que perdeu seus pais. Mustafa e seu esquadrão logo a alcançam.
Prontos para continuar a busca por Sofia, ao se dirigirem para a cidade, avistam pessoas saqueando um supermercado e correm para lá, na esperança de que a irmã da Catherine possa estar entre eles. Ao chegar, Mustafa e seu auxiliar notam sangue e marcas de arrasto, levando-os a uma pilha de corpos frescos. Nesse momento, o esquadrão é emboscado por um robô alienígena posicionado no telhado. Catherine e a garota tentam se esconder no supermercado, mas um robô as encontra. Os soldados conseguem protegê-las, mas Catherine e a criança acabam se separando. A garota perdida e assustada se esconde em um freezer, mas o robô alienígena a localiza. Escutando o grito da criança, o esquadrão corre até ela, apenas para encontrar o seu corpo sem vida. Percebendo que o melhor é voltar para a base, as pessoas continuam a sofrer perdas, mas os objetivos e motivos dos alienígenas permanecem desconhecidos. Naquela noite, a Sarah decide fumar e vê um robô perseguindo um sobrevivente. Entendendo que esse é apenas o começo de uma guerra em que a humanidade tem poucas chances, o centro de comando localizado no bunker também se recupera dos eventos recentes e tenta entender a nova realidade em que a humanidade se encontra. Eles enviam 2 soldados em uma missão de reconhecimento, mas assim que eles saem, são atacados por robôs alienígenas, que então invadem o bunker. Os soldados no observatório captam um novo sinal de rádio e escutam música. A Catherine fica chocada, pois reconhece a canção que enviou ao espaço na tentativa de se comunicar com outras formas de vida. Ela se sente culpada, acreditando que foi através dessa melodia que os alienígenas encontraram a Terra. Jonathan tenta voltar para casa e percebe que algumas pessoas não morreram pela invasão, mas sim por ferimentos de bala. Um sobrevivente chamado Chloe ordena que ele se esconda debaixo de um carro, e ele faz isso a tempo, antes que um robô apareça. Eles encontram abrigo em uma garagem durante a noite, e pela manhã decidem continuar se movendo em direção a Londres, protegendo-se das máquinas alienígenas. Pela manhã, Bill e Ellen continuam a sua jornada até o bunker, esperando que seu filho tenha sobrevivido. Quando chegam ao centro de comando, escutam batidas e abrem uma das portas, apenas para encontrar um robô alienígena lá dentro. O robô ataca Bill, mas Ellen o salva no último momento, disparando uma rajada de fogo automático contra a máquina. Eles encontram uma sobrevivente solitária, superior de Dan, que os informa que algumas pessoas conseguiram escapar para um bunker vizinho. Ela também pede que enterrem os seus filhos. Logo, ela percebe que ela não pode viver sem os seus filhos e a sua filha e tira a própria vida. Examinando o robô, Bill conclui que esses não são os próprios alienígenas, mas sim as suas armas, projetadas para exterminar os humanos sobreviventes. Os robôs são controlados por um cérebro biológico semelhante ao humano, sugerindo que eles poderiam ter estudado para encontrar as suas fraquezas. Na manhã seguinte, o Bill sai para examinar a área e encontra o corpo do seu filho nas proximidades. Dan não conseguiu sair e seus pais lamentam a sua morte. Ellen pede ao seu ex-marido, o cientista, que encontre uma maneira de destruir os alienígenas e seus robôs para poder acabar com a guerra. A Sarah e seus filhos continuam a sua jornada para casa, mas encontram Ash, um carregador sobrevivente que trabalha em um hospital. Ele pede ajuda em uma situação crítica e leva a família a um porão onde outros sobreviventes do primeiro ataque alienígena estão escondidos. Há um gerador e pessoas feridas, mas a situação é pior para os recém-nascidos. Agora sem pais, relutantemente, a Sarah concorda em ajudar eles, pois a sua filha já acha que ela é cruel e egoísta. A Emily continua a escutar os sons alienígenas e vê um clarão de luz, sem entender o que estava acontecendo com ela. Enquanto isso, o Tom descobre que Karian sobreviveu e também estava no hospital. Naquela noite, a Emily recupera brevemente a visão, mas fica cega novamente pela manhã. Ao escutar os robôs se aproximando, Ash entrega uma arma a Karian para proteger os sobreviventes em caso de ataque. Na noite seguinte, robôs alienígenas cercam o hospital e tentam invadir. Karian avista os robôs alienígenas de dentro do hospital, mas evita enfrentá-los, temendo por sua vida. Ele se esconde e apenas alerta a Sarah e seus filhos sobre a invasão. Enquanto Sarah e Tom procuram por Emily, que recuperou a visão, Karian bloqueia as portas que levam aos bebês para poder protegê-los dos robôs. Ash também descobre a presença dos robôs no hospital e quer proteger as crianças, mas é tarde demais. Os robôs já chegaram ao porão e começam a executar os sobreviventes. Forçando-os a fugir, a Sarah e seus filhos se escondem em um banheiro, e uma das máquinas alienígenas quase os encontram. Mas o choro de uma criança distrai o robô, permitindo que a família escapasse. Os 5 sobreviventes conseguem fugir, enquanto os robôs atacam a sala com os bebês.
Sem conseguir romper a barreira, em busca de abrigo, a Sarah e seus filhos, acompanhados por Ash e Karian, retornam para casa. Ash luta com a situação, se sentindo bem culpado por não conseguir proteger as crianças como havia prometido a si mesmo. A sua namorada estava grávida e ele sente uma profunda responsabilidade em salvar os bebês, mesmo que isso signifique arriscar a sua vida. Karian e Emily começam a se aproximar, o que Sarah não se opõe, reconhecendo que o refugiado saudanês salvou a sua família e conquistou a sua confiança. Assim que Karina adormece, Ash pega a arma e volta ao hospital para resgatar os bebês. Notando a arma desaparecida, Karen o segue. No hospital, eles descobrem que os robôs alienígenas levaram as crianças, deixando suas intenções e motivos desconhecidos. Enquanto isso, Jonathan e Chloe continuam sua jornada rumo à Inglaterra. À medida que se conhecem, Chloe revela que tem um filho de 15 anos chamado Sasha e espera que ele tenha sobrevivido. Sasha sobreviveu e, como Emily, escuta os alienígenas. O que o torna único é que ele é a única pessoa conhecida a ter sobrevivido estando do lado de fora durante o ataque. Jonathan e Chloe chegam à casa dos pais dela, onde encontram não apenas Sasha, mas também seu irmão mais velho, Noah, e alguns colegas policiais. Chloe reage agressivamente à presença de Noah, claramente não satisfeita em vê-lo. Naquela noite, Chloe e Noah têm uma conversa privada, revelando que 16 anos atrás, Noah abusou de Chloe, resultando no nascimento de Sasha. Chloe guarda um ódio profundo por seu irmão, mas deve tolerar a sua presença devido às circunstâncias. Ao escutar a conversa, o Sasha estava querendo matar o seu tio e pai, mas não consegue se decidir. Ao mesmo tempo, Bill e Ellen enterraram o seu filho e continuam a busca por outros sobreviventes. Eles pararam para passar a noite em um vagão de trem, na esperança de encontrar pessoal militar para compartilhar o seu conhecimento de que os robôs são controlados por cérebros biológicos. Se sentindo culpada pela invasão alienígena, Catherine decide agir para proteger a Terra e os humanos restantes. Ela sugere ao coronel que usem antenas para localizar a fonte do sinal dos alienígenas, reconhecendo essa como a melhor chance para contra-atacar. O exército conserta as antenas e as alimenta com um gerador, permitindo que a Catherine localize o inimigo nas proximidades. O coronel decide lançar um ataque imediato contra os alienígenas e a Catherine insiste em acompanhar os soldados. Preocupado com a sua segurança, o simpático Mustafar lhe dá um colete à prova de balas extra. Enquanto o grupo se move para o vale, o coronel nota o silêncio assustador ao redor. Suas suspeitas se confirmaram quando o grupo cai em uma emboscada por robôs alienígenas atacando de todos os lados. Embora os soldados consigam revidar e se mover para uma posição mais estratégica, eles sofrem muitas perdas. Ash e Karian tentam voltar para a casa de Sarah, mas encontram robôs alienígenas pelo caminho. Eles se escondem em um carro com um cadáver, tentando permanecer o mais quieto possível para poder passar despercebido do robô, evitando um confronto mortal. Quando o robô se afasta, eles correm esperando chegar à casa da Sarah antes de encontrar outra ameaça. E no caminho encontraram Bill e Ellen, que também encontraram o caminho para Londres. O grupo se une e leva o corpo de um robô alienígena de volta à casa da Sarah para estudar o seu cérebro. Bill conclui que esses robôs têm um sistema nervoso específico e são provavelmente apenas peões na guerra, controlados por alienígenas que ainda não visitaram a Terra. Ao examinar o objeto alienígena, Bill descobre que a irmã do Tom, Emily, escuta o som pulsante e brevemente recupera a visão. Ash e Kirian vão aos apartamentos próximos para procurar comida, prometendo encontrar algo saboroso. Ash percebe o interesse de Kirian em Emily e o encoraja a ser mais assertivo, dizendo que as garotas não gostam de covardes ou fracos. Enquanto isso, Emily sente a presença de um robô no apartamento. Sabendo que ele foi baleado, Bill percebe que Emily tem uma conexão com os alienígenas e precisa entender a natureza desse fenômeno. Voltando com comida, Kirian prepara uma surpresa romântica para Emily, convidando ela para um apartamento onde encontrou um piano. Apesar da sua cegueira, a Emily toca uma bela melodia romântica e os dois compartilham um momento íntimo juntos. Na manhã seguinte, os soldados enterram os que não sobreviveram à noite horrível e continuam em direção à fonte do problema. A Catherine sugere voltar à base, mas o coronel se recusa a recuar, sentindo que já pagaram um preço alto demais por sua curiosidade. Algumas horas depois, o grupo encontra uma nave espacial caída. A Catherine descobre material biológico e corpos fortemente carbonizados. Suspeitando que sejam os verdadeiros alienígenas, encontrando alguns robôs alienígenas perdidos e desorientados, os soldados zombam deles antes de executá-los. Enquanto isso,
Chloe luta para esquecer a conversa com seu irmão Noah e descobre por um colega que estava grávida. Jonathan expressa sua gratidão por sua ajuda e suporte, mas quer voltar para Londres para encontrar a sua esposa e filhos. Ele duvida que eles ainda estejam vivos, mas espera o melhor, o que lhe dá forças para poder continuar. Sasha começa a se afastar de Noah, sentindo repulsa e nojo por ele. Ao encontrar um policial morto que estava de plantão, Jonathan percebe que os robôs alienígenas estão por perto e decide voltar para Chloe. Poucos minutos depois, Sasha escuta um som pulsante, indicando que um robô está se aproximando da casa deles. Chloe, Sasha, Noah e um policial que os acompanhava tentam fugir, mas o número de robôs perseguidores aumenta. A policial é ferida e os sobreviventes a abandonam à própria sorte, decidindo se esconder em uma fábrica de materiais de construção. Sasha se tranca em uma sala segura, permitindo que os robôs matem Noah, que havia abusado da sua mãe. Jonathan, que estava seguindo eles, testemunha tudo isso, a decisão dura do Sasha, mas escolhe permanecer em silêncio sobre isso. Reunindo-se com Chloe, os 3 sobreviventes escapam pelos campos. Logo fica claro que os robôs não mataram a policial imediatamente. Eles retiraram o feto dela antes de descartar o seu corpo em um rio. Emily escuta um som pulsante e a sua visão retorna temporariamente. Enquanto isso, Ash percebe que os robôs localizaram a sua posição e entraram no prédio. Subindo os andares, alertando o grupo sobre o perigo, eles fogem pela garagem de estacionamento. Karen se separa do grupo para explorar o caminho à frente, apenas para encontrar um robô alienígena se aproximando por trás. Parece que eles estão todos encurralados, sem saída, mas a Emily avança e o robô, aparentemente sentindo a sua presença, não ataca, e em vez disso, permite que saiam. Bill examina Emily e percebe que a sua visão não estava totalmente restaurada. Ao invés disso, o seu cérebro e sistema nervoso estão experimentando uma anomalia, permitindo que ela pudesse ver um espectro preto e branco. Enquanto se dirigem para a universidade de Bill, eles não sabem que os alienígenas ainda estão rastreando eles. Na universidade, Bill disseca um robô alienígena e descobre um mecanismo contendo código binário. Ele conclui que os alienígenas estão reunindo informações sobre os humanos e seu DNA, mas não tem certeza sobre o propósito desses dados. Na manhã seguinte, Sarah confia a Bill que a sua filha não é filha biológica de Jonathan. Os cientistas especulam que as habilidades únicas da Emily possam resultar de uma mutação genética, mas a Sarah mantém os detalhes da sua vida pessoal privados, temendo julgamentos. Enquanto Bill continua suas pesquisas, Ellen e Sarah decidem celebrar o aniversário do Tom. A caminho da loja, elas escutam um grito e encontram uma mulher grávida, enquanto o robô mata o seu parceiro. Ellen e Sarah correm para ajudar. Elas conseguem esmagar o robô com uma van em movimento, mas a mulher grávida é acidentalmente baleada no caos. De volta à universidade, os sobreviventes organizam uma festa de aniversário para o Tom, dando a ele presentes com vestígios de sangue. Naquela noite, Ellen confessa ao marido que os robôs estão sequestrando crianças, e esse não é o primeiro caso. Enquanto isso, Mustafa e os soldados percebem que estão em uma zona magnética única, que perturbava as bússolas e comunicações. A Catherine levanta a hipótese de que localizar a nave alienígena a fez sofrer um pane e cair. Acreditando que possa resistir à invasão alienígena, o grupo militar decide retornar ao observatório. Após vários dias de viagem, eles chegam de volta à base para encontrar os guardas desaparecidos. Explorando cuidadosamente o observatório, eles não encontram corpos, mas descobrem a irmã de Catherine viva. Chloe, Sasha e Jonathan continuam a sua jornada rumo a Londres. Em uma pequena cidade, Sasha encontra um robô ferido e, ao tocá-lo, vê o rosto da Emily, apesar de nunca ter encontrado antes. Jonathan, temendo pela segurança de Sasha, atira na criatura alienígena. Eles continuam seu caminho e encontram uma mansão abandonada. Decidindo passar a noite lá, Chloe descobre um manual médico e descobre que Noah transmitiu distrofia muscular, o que pode tornar Sasha incapaz. Jonathan sabe que Sasha foi responsável pela morte de Noah, mas hesita em contar a Chloe. Naquela noite, Sasha não consegue dormir e rouba as joias dos antigos donos da mansão. Jonathan observa isso de longe, fica perturbado com a frieza e impiedade do garoto. Na manhã seguinte, Sasha nota uma foto da filha do Jonathan e percebe que a viu quando tocou o robô. Mais tarde, acampando na floresta, Sasha rouba a fotografia para olhar para Emily novamente. No dia do ataque, quando Catherine avisou a sua irmã do perigo, Sofia conseguiu se esconder em um túnel abandonado e sobreviveu. Quando emergiu, viu pilhas de corpos e pensou que era a única sobrevivente.
Logo, a Sofia encontrou um menino chamado Theo em um trailer, e seus pais e irmãos mais novos morreram pelos alienígenas. Assumindo o papel de guardião do Theo, Sofia tentou protegê-lo de um dos alienígenas. Em certo momento, eles foram ajudados por outro sobrevivente que os levou a uma estação de esqui. Lá, dezenas de sobreviventes haviam se reunido, mas estavam lutando com a escassez de comida e água. Percebendo que os recursos eram limitados, a Sofia e Theo foram para um observatório, na esperança de encontrar os militares e que eles ajudassem eles. No bunker, foram descobertos pelos soldados que retornaram e pela Catherine. Ao saber que havia outros sobreviventes, Catherine decidiu pedir ajuda ao coronel, que concordou em ir para o resort de esqui, em parte por compaixão pelas pessoas e em parte por seus sentimentos por Catherine. Sem governos ou exércitos, Catherine mantém a esperança e Sofia a apoia nisso, tendo até superado as suas próprias dependências para cuidar do Theo. Naquela noite, Catherine decide seguir o conselho da irmã e tem um encontro romântico com o coronel, temendo que seu tempo esteja se esgotando. Na manhã seguinte, Catherine continua a estudar o sinal alienígena e conclui que os alienígenas são cegos e navegam usando ondas sonoras. As antenas interferiram no seu pouso e cegaram eles temporariamente, causando a queda. Se a sua teoria estiver correta, isso pode levar a armas eficazes que possam permitir que os sobreviventes vençam essa guerra. Kieran escuta tiros e, se aproximando da universidade, percebe que os monstros estão chegando mais perto. O Bill pede paciência, pois estava à beira de uma descoberta científica crucial e quer estudar os cérebros dos robôs alienígenas antes de fugir. Bill pede a Emily que o ajude, fornecendo mais informações sobre os alienígenas, mas ela mesma não entende por que consegue ouvi-los e por que eles não a atacam. Naquela noite, Bill bebe demais e confessa à sua ex-esposa que acidentalmente empurrou o marido dela escada abaixo, resultando na sua morte antes mesmo do apocalipse começar. A Ellen, ao saber disso, fica furiosa e ameaça o Bill com uma arma, impedindo ele de se aproximar ou se explicar. Na manhã seguinte, Emily escuta um som pulsante e vai ao encontro do alienígena. Ao tocá-lo, vê o rosto de Sasha, mas não entende por que isso estava acontecendo. Ellen testemunha a interação entre a garota e o robô e atira nele, mas o alienígena revida, desferindo um golpe fatal no coração. Escutando o grito e os pedidos de ajuda, Bill corre para a sala, mas chega tarde demais, encontrando o corpo da sua ex-esposa no chão. Na manhã seguinte, Jonathan percebe que a sua foto de família estava desaparecida e culpa Sasha. Sasha nega, mas Jonathan conta a Chloe sobre o roubo do seu filho e a situação com Noah. Chloe quer confiar no filho, mas Jonathan não tem razão para mentir. Tentando determinar quem estava sendo honesto com ela, Chloe verifica a bolsa do filho e encontra a foto da família. Enquanto isso, Sasha e Jonathan entram em um confronto novamente. Desesperado para não parecer um monstro aos olhos da mãe, Sasha ataca Jonathan e o acerta na cabeça. Chloe testemunha a discussão e seu filho foge para a floresta. Lá, encontra um alienígena. Ele percebe que é tão monstruoso quanto e foge da mãe. Seguindo o alienígena, Jonathan e Chloe partem para encontrar e proteger Sasha, que desapareceu. Sasha se esconde por perto e encontra um robô que lhe permite ter uma visão da Emily grávida. Quando Chloe e Jonathan entram em um assentamento próximo, eles são atacados por um alienígena. A dupla revida e consegue escapar, se escondendo em um freezer industrial. O robô alienígena os encontra e tenta forçar a porta para destruí-los. E no último momento, Sasha resgata eles atirando no alienígena. Mais tarde, Sasha pede desculpas a Chloe por ter permitido que o robô atacasse Noah, revelando que escutou a conversa deles e sabe o que o Noah fez com ela. Depois de fazer as pazes, Jonathan, Chloe e Sasha seguem para Londres. Ao longo do caminho, Sasha pergunta a Jonathan sobre a sua família, esperando saber mais sobre Emily. Na manhã seguinte, Catherine, Sofia, o coronel e vários soldados se dirigem a um resort de esqui para resgatar os sobreviventes e ajudá-los a chegar ao observatório. Ao avançarem mais a fundo na floresta, encontram soldados que haviam deixado o observatório para se reunirem com suas famílias. Infelizmente, os robôs os emboscaram, não deixando sobreviventes. E abalando a moral do grupo, o grupo finalmente chega ao resort e promete ajudar os sobreviventes a encontrar abrigo no observatório, que tem suprimentos de comida e água.
No caminho de volta, os soldados são atacados por robôs, que os superam em número. A equipe recua, sofrendo baixas, enquanto lutam para repelir os alienígenas. Sophie é ferida, Mustafa fica sem munição. Em uma situação crítica, Catherine descobre o sinal alienígena e o usa contra eles para deter o seu avanço. Quando o grupo chega ao observatório, descobrem que encontraram armas eficazes que podem ajudá-los a vencer a guerra. Bill estava lutando com a perda de Ellen e perde o interesse em estudar os alienígenas. Ash suspeita que Emily possa estar envolvida no que aconteceu, dado que o robô alienígena não a feriu. De luto pela esposa falecida, Bill ignora as tentativas de Ash de apoiá-lo, acreditando que Ellen merece uma despedida adequada. Bill decide enterrá-la no jardim da universidade. Já em Londres, intensos combates eclodem, com tiroteios e explosões sendo ouvidos por toda a cidade. Em meio ao caos, Karian percebe Emily saindo e seguindo um robô. Quando ela toca o alienígena, vê Sasha e percebe que eles são um casal esperando um filho. Karian decide não abandonar a Emily no seu momento de necessidade e concorda em ir com ela para descobrir a verdade, deixando uma carta de despedida para sua mãe e irmão. A Emily segue o robô alienígena com Karian, enquanto Ash e Bill estão enterrando a Ellen. Sarah encontra a carta de despedida da filha e decide que ela e Tom precisam segui-la. No estacionamento, mãe e filha encontram soldados britânicos. Percebendo que a humanidade ainda tem esperança de sobrevivência, seguindo um dos alienígenas, a Emily e Karian encontram uma nave espacial flutuando tranquilamente. Descendo para o interior da nave, Emily descobre robôs inativos e bebês sequestrados. Na parte dianteira da nave alienígena, Emily encontra um humanoide deitado em uma cápsula e fica chocada ao ver que ele tem a mesma tatuagem no braço que ela. A possibilidade de uma civilização extraterrestre inteligente sempre intrigou cientistas e pessoas comuns. Nós buscamos planetas habitáveis e exploramos as profundezas do espaço na esperança de encontrar alguém mais. Mas vale a pena? E se não estivermos sozinhos, mas os alienígenas forem hostis? Teremos força para enfrentá-los e vencer essa guerra? Ou será o fim da humanidade? Então, tudo é finalizado.